Como é que é possível? Mas de vez em quando faço assim. Olá! A Ótica Fábrica junto à TSP dá-lhe a resposta necessária em armações e lentes de grande qualidade. Ao próximo chefe vamos trazer um que tem a casa maturada. Acho que sim. Os seus óculos profissionais. Trabalhamos com preços de fábrica. A Ótica Fábrica com gerência de Ana Macário. Avenida 22 de dezembro, número 107, telefone 265-417-200, perto da PSP Setúbal. A Ótica Fábrica, pense em si e Estes são os bombons, não é? Estes são os bombons. a Nótica Fábrica 2, em Évora. A Nótica Fábrica 3, Tens em vontade de fazer aquilo Gonçalves, que eu no disse, 33, bombons abaixo da com loja do coisas Cidadão, Setúbal. Por acaso, olha que eu fazia. sim, Uma merda deliciosa. Delicioso. houve uma pessoa aí, bom, houve aqui alguém que fez, Ó Zé, é disquete. houve alguém que fez, mas fez aquilo Presta aí, de já uma me forma assim mesmo Pá, eu fazia de tijolo. E por acaso até me davam a provar, uma coisa assim, fecha os olhos que eu vou dar uma coisa para provar e vê se tu gostas, mas tens que fechar os olhos quando vês. Não abri a boca e Tu escutas vir para aqui, não vais comer nada. E eu não seguraste a merda do telemóvel, não comes. Onde é que tens o telemóvel? Se está ali, mas não dá para apanhar todos, meu. Está um imã, metes ali um imã. Aonde? Ainda querias um imã? Ora. Até como é que vou? Não dá, não. Mas também não tripé, não é nada, tudo bem. A rádio é que devia ter, não sou eu. Não. Não, o quê? Isto não é nenhuma câmara de filmar aqui. Não, Isto não é um estúdio de filmagens. é. Diz autorização assinada para fazer a imagem dele. O fã deixou? então, provei. Comecei a provar queijo. Mas um queijo tipo seco, mesmo bastante ativo. Não vou descobrir que era chocolate. Pensei que estava a comer uma fatia de queijo. O gajo deve ter. Alguém colocava ali um bocado de queijo lá dentro, um bocado de queijo seco. Não, tem que ser com queijo azeitão, cremoso. Cremoso. Com chocolate branco. Os quatro mãos. Os quatro pretos. Chocolate preto. Muito bom. Mas fez ganaches. É pá, mas era bombom, estás a ver? Pois. A seguir no Natal começaram-me a pedir daquilo ao pontapé. Dizem, para isto, estou doido aqui. Nem tinha cenas para fazer, era em casa e não disse, não, deixa-me disso. Eu já tentei fazer, mas é uma coisa que às vezes, para determinadas pessoas, bombom com queijo, não, faz logo este travão. Mas é. Determinados sabores, quer na comida, quer que não gajo comer, mas a gente às vezes diz, pá, já comi escaravelhos, é a melhor coisa que existe, ou já comi minhoca. Não, aquela merda, as patas enfiam-se nos dentes, não é horrível, meu. A pessoa diz, desculpa, mas Os escaravelhos, aquilo é horrível, meu. já comeste carne de cavalo. Eu comi aquilo, é horrível, meu. Aquilo não sabe a Há nada. logo, a nossa cultura gastronómica diz-nos logo, fora ficam isso. Não, isso não. Fogo. Sério, é horrível. Mas comemos caracóis, não é? É, mas é que. Não, mas estás a ver, mas aqueles escaravelhos ou aquilo que eu comi, desidratado. A merda das patas depois ficam no meio dos dentes, estás a ver? Ei, foda-se. Ao menos podiam tirar as patinhas àquilo. Fomos quarta-feira. Eita, uma peça de atum mesmo assim. João, queres provar? Não atum assim. Estamos na segunda parte da Hora do Almoço, a parte em que temos convidados em estúdio no nosso espaço do chefe. Mas pouco Calma Santos, olá, muito boa tarde, como está? Ora, muito boa tarde, está tudo bem? Não te esqueças de encostar na cabeça de vez em quando para aparecer. Não é para fazer assim para apreciar as pessoas. Exatamente. É a vizinha do segundo andar, que é a única pessoa que nos vê. Exatamente. Ora bem, hoje na nossa rubrica Chefe, mas pouco temos convidados, faz as honras da casa. É verdade. Temos aqui um grande chefe. Eu tinha uma apresentação toda bonita para fazer, Mas entretanto esqueceste. mas entretanto esqueci-me, que é o normal. Olá, amigo. Mas, não, estou a falar a sério. Estamos a falar do chefe Nuno Gil. É uma figura incontornável da doçaria tradicional e regional da nossa região. Uhum. É um amigo.
Já estivemos juntos em alguns eventos e a coisa tem corrido sempre muito bem. A primeira vez que nos conhecemos, tu estavas a fazer uns pastéis de choco. Choco. Com tinta de choco. Com tinta de choco, exatamente. Com o ferrado do choco. E eu fazer Mousse. uma panacota de caracol manteiga. Foi sempre bom. Isso era doces. Eram doces. E doces normais, vocês não. Não, doces normais ele faz. Ótimo. Ele faz. Ele é muito bom naquilo que faz, que é nos doces. Olha, tu nasceste em 69, não é? Portanto, 69 em Setúbal. consegues ser mais novo do que eu, mesmo assim, um aninho. E estudaste na escola comercial, não é? Na antiga escola comercial. Trabalhaste, ou pelo menos privaste, com o mestre Silva. Exatamente, muitos anos. É uma honra. É mesmo Imagino um grande que tenha honra. sido, É sempre um grande ídolo que às vezes quando se fala em doçaria, o primeiro nome que me vem à cabeça é ele. Nem mais. Aliás, nós temos chefes em Portugal e depois temos, continuamos a ter, já faleceu, mas continuamos a ter, o mestre Silva. Mestre por algum motivo que era realmente uma figura, sei lá, não há Michelin que diga o que é que o mestre Silva fez pela E nossa amigo, acima de tudo, e amigo. a nossa gastronomia. Essa parte eu não sei, que não tive a sorte de o conhecer pessoalmente. Já ganhaste, sei lá quantos prémios? Tu te irritas, não é? Tu estás sempre a ganhar prémios. Quer dizer, não é assim uma coisa que eu acho que os títulos e as medalhas só nos envaidecem e a gente acha que aquilo que mais precisa é termos alguma humildade para continuar a trabalhar, porque os prémios e os galhardetes fazem-nos ficar assim um bocadinho diferentes de... Achas que sim? Eu acho que sim. Tu quando vais ganhar um dos 50 mil prémios que já ganhaste, qual é a sensação? Não sei, eu como nunca ganhei prémio nenhum, estou a perguntar. Quer Para dizer, isso é preciso saber fazer alguma coisa de Exato. para mim estar aqui é um prémio. Comecei a falar, não agradeci a oportunidade e a oportunidade com a Alva, agradecer à rádio pela possibilidade de estar aqui, vou fazer quase a apresentação ao fim, mas só responder à questão. Mas tudo isso são prémios, depende às vezes daqueles que sejam, às vezes aqueles que menos nós esperamos são aqueles às vezes que a gente fica um bocadinho mais ativos. E às vezes dá aqui quase a chegar a quase uma lágrima do canto do olho, quando, afinal de contas, às vezes há alguém ou outras pessoas fazia-nos crer que realmente aquilo não valorizava nada, não é? E isso aí é o maior prémio que às vezes tem. E isso tem sido uma grande batalha tua, que é valorizar a nossa doçaria, valorizar cada vez mais a doçaria e fazer alguns doces regionais novos. Exatamente. Não é? Ao caso do Dom Filipe, por exemplo, Exatamente. que eu utilizei a semana passada. Aquilo é excelente, realmente. Eu já tinha provado, mas realmente, e funcionou muito bem, toda a gente adorou. Tu ganhaste um prémio, a medalha de ouro, salvo erro, Exatamente. não é? Em 2016. Em 2016, exatamente. Em Santarém. Exatamente. E portanto, depois, uns anos depois, voltar ao esse doce como sobremesa lá foi muito engraçado. Não tivemos a oportunidade de lá estar junto, tu por motivos profissionais não podias. Mas foi muito bom para mim poder incluir um doce, até porque eu não sei fazer doces como tu sabes. Eu só faço comida. E foi muito bom. Diz-me uma coisa, projetos, cenas e coisas para fazer, vais ficar para a doçaria, vais fazer comida a sério, como é que é? Isso é ao contrário, não é? Sabes que isto é uma grande rivalidade entre a malta da comida a sério e dos doces, por isso é que eu estou a brincar com ela. Isto é verdade. Eu quando conheci o Álvaro, estava noutras funções e noutros locais, Nem mais. e é quando iniciei pela cozinha. Iniciei aqui pela cozinha para a Escola de Hotelaria aqui de Setúbal, que de alguma maneira ainda hoje tem sempre uma vertente mais salgada do que doce. Ou seja, as próprias escolas estão mais potenciam mais o trabalho mais na gastronomia, provavelmente do que da doçaria. Acaba por ser a doçaria, acaba por ser um complemento. O que o Álvaro disse há pouco é verdade, antigamente os chefes de cozinha só faziam cozinha. Hoje em dia, essas valências já são um bocadinho diferentes. Hoje já se tem que fazer um bocadinho de tudo. Eu lembro-me aqui do chefe de cozinha, que era o grande chefe Laurentino. O chefe Laurentino, quando mandava fazer um doce, ele fazia. Mas Sabem se não ele houvesse ninguém para sabia. fazer. Mas se não houvesse mais ninguém para fazer, ele fazia. Mas se pudesse evitar. É o que se passa comigo, eu também. Se não houver mais ninguém para fazer, pronto, está bem, mas... E eu comecei pela cozinha, mas é como tudo. Às vezes quando não há uma cadeira disponível para a cozinha, a gente começa a querer apanhar aquela cadeira que está vaga na doçaria, e foi um bocadinho isso. E no teu caso ainda bem,
correu muito bem. Não que na cozinha não corresse, a questão não é essa, só que pronto, a nível dos doces evidenciaste e és provavelmente o doceiro. Na cozinha vocês são chefes, como é que é? Chefe pasteleiro? Não, tu és pasteleiro, tu és doceiro, é diferente, não é? Exato, exato, não trabalho na Explica-me pastelaria. qual é a diferença? Acho que não há assim grandes diferenças. Pastelaria, doçaria, são duas palavras que quase que se complementam. A pastelaria, acho que a gente quando fala em pastelaria estamos a falar mais de pastéis, estamos a falar mais. Doçaria, acho que abarca mais tudo, é uma área mais ampla, mais abrangente. Toda esta área da doçaria é uma área muito vasta, que vai desde o bolo seco, bolos reis, massas folhadas, massas brioche, vai para a parte da doçaria conventual, que é o ex-libris da doçaria, estamos a falar de doçaria, não é? E depois há esta doçaria regional, um bocadinho diferente daquela que nós habitualmente vemos nas casas, do queque, do bolo de arroz, do pastel de nata, daquele bolo do dia. A pastelaria regional destaca-se um bocadinho e nós temos, eu costumo dizer, não posso dizer que a nossa cozinha seja a melhor do mundo. Poderá ser uma das melhores do mundo. Mas em termos de doces, aqueles que eu conheço e pelo património gastronómico que nós temos, eu quase que posso dizer que é a melhor do mundo. Porque não conheço outra igual que se chega ao pé. Há realmente a francesa também, mas pela parte da nossa história conventual, eu julgo que temos um património valiosíssimo. E acho que a doçaria original também tem o seu aspecto, porque nós quando vamos a uma determinada zona do país, gostamos sempre de provar qualquer coisa e realmente a doçaria destaca-se um bocadinho por essa virtude, não é? Ok, olha, temos estado aqui a falar de doces regionais, eu não sei se o João tem alguma coisa para perguntar. Não, vou perguntar. Como é que aconteceu ou como é que apareceu o Santiago? Pronto, o Álvaro estudou bem a lição, Não, parece. sabes que no teu caso, pá, e agora fora brincadeiras, no teu caso não é preciso estudar a lição, é estar atento realmente ao que tu fazes e ao que falam de ti e ser seguidor da tua página, que se vê o que é que acontece. Mas a pergunta foi muito inteligente na medida que o Santiago aparece por aquela figura contornável da nossa cultura gastronómica, que é o chefe Silva. Eu na altura, o primeiro doce que fiz foi a tarte de Santiago, e fiz porque no local onde trabalhava, e trabalhei lá há muitos anos, houve um concurso nacional de gastronomia, e esse restaurante e essa casa participou nesse concurso, mas como na casa também não havia assim nada de doces, eu fui a que queria a tarte de Santiago. E realmente este foi logo o primeiro prémio, porque o chefe de cozinha, que era uma pessoa assim muito simpática, entre aspas, para não dizer outra palavra menos simpática, intitulou vários cognomes ao bolo. Retificou o bolo nos melhores, nos nomes que não irias ganhar nada, este bolo é isto, este bolo é aquilo, e assim sabe. E passado 2 meses, quando oficializando recebemos um envelope a dizer qual tinha sido este bolo, ganha um prémio e todos os outros pratos que ele concorreu não ganham nenhum. Este foi o primeiro prémio sem ter ganho nada, mas este foi o primeiro prémio porque afinal de contas nunca desdenhes, porque realmente às vezes quem está lá em cima vira a história ao contrário, e assim foi. Comecei pela tarte de Santiago e uma vez o chefe Silva dizia muitas vezes: epá, dê-me aqui alguns toques, epá, faz mais assim, faz mais assado. E porquê que tu não fazes isto em pastel? Eu disse: chefe, mas eu não trabalho em pastelaria, eu trabalho mais em formatos de bolos virado mais para a restauração, mais para a hotelaria. Pastéis não é isso. Mas passado uns tempos, isto quem é velho é sábio, Nem mais. e realmente comecei a fazer o pastel e despastei por causa do chefe Silva. E o primeiro que fiz não foi mais do que o filho da tarte de Santiago, que é o pastel de Santiago. Que anda pelos caminhos de... Que anda pelos caminhos de Santiago. Exato. E que anda pelos caminhos de Santiago, que realmente, sem inconscientemente, hoje está um bocadinho na moda, os caminhos de Santiago, e acho muito bem. Porque quem faz o caminho nunca mais deixa de fazer o caminho, e eu continuo no caminho. Por uma questão de vocação e pela questão do pastel. E realmente ele tem todas as características e tem toda a designação, nomeadamente a concha, a vieira. Exato. E a cruz de Santiago. E Cruz Santiago. Muito bem.
Isso é daqueles bolos que eu, pronto, estamos a falar de bolos regionais e estamos a falar aqui de uma coisa que o Gil manda lá para cima, para os caminhos de Santiago e Ponte Lima já chegou. A Ponte Lima, ainda hoje foi para Valença. Pronto, em Ponte Lima tens de falar com o Daniel, para o Daniel lá pôr em Ponte Lima. Porque acho que acima de tudo, eu costumo dizer, desse bolo, eu não pretendo enriquecer. Para mim, o ter este bolo e estar no caminho, ter este bolo é mais rico. Santiago? Costumas fazer um caminho de Santiago? Ainda nunca fiz. Faço parte da delegação dos peregrinos de Santiago, Lisboa e Setúbal, mas isto é, às vezes a gente andamos sempre a adiar, não ter tempo, não ter tempo, não é fácil, e realmente para fazer os caminhos de Santiago não tirar um fim de semana, tem que se tirar uma semana ou mais do que uma semana. E realmente é um caminho que não é um fim de semana paradisíaco. Sim. É um caminho com altos e baixos, com grandes dificuldades, e que o auge, o prémio maior é chegarmos àquele sítio. Mas eu tenho eu faço da minha vida um dia de cada vez, mas conto nos próximos dias, nos próximos tempos, fazer este caminho. Quando te propõe a criar um doce, há algum tipo de investigação, acorda com uma inspiração? Qual é o processo para a criação de algo novo? Mais uma pergunta inteligente. Faço sempre isso. Mais importante do que da própria receita, gosto de estudar até o fundamento da questão. Gosto, às vezes há colegas que às vezes dizem que encontraram na gaveta receitas já assim amarelas da avó, da tia. Algumas vezes é verdade, mas outras vezes não é bem verdade. Isto quê? Porque as pessoas habituaram-se a que realmente a história faz parte do bolo. E isso é realmente importante. E depois, quando não há essa história, reinventa-se. Que abrir uma gaveta, descobrir uma receita da avó, da tia, coitada da senhora, dá-se mais um empurrãozinho. Mas faz toda a história, faz todo o sentido. Eu gosto realmente de estudar. Gosto quando realmente não há uma grande história sobre isto, aquilo que realmente abarco mais é saber realmente os produtos endógenos da região. E todo este trabalho que desenvolvi ao longo deste tempo é um bocadinho dessa história. Porque aqui a nossa história da região escreve-se pela laranja, pelo queijo, pelo mel, pelos vinhos generosos, moscatel. Portanto, escreve-se sobre esses ingredientes e é estudando um bocadinho a história desses ingredientes da nossa região e depois, com algum bocadinho de experiência, fazer aqui a cabimentação e a receita. Mas eu acho que, de alguma maneira, costumo dizer, todos os doces de cada região algum dia teve que nascer num dia, num determinado espaço e com uma determinada história. E eu acho que, utilizando alguns ingredientes que fazem parte aqui da nossa história aqui de Setúbal, eu acho que já, de alguma maneira, é desenvolver e promover a região. E quando se propõe a criar algo, qual é o objetivo principal? Nós, normalmente, na cozinha, quando há cozinha industrial, no caso em hotéis, que o objetivo é servir esse tipo de pessoas. No caso da doçaria, há um ato de competição, onde quase um campeão vai colecionando prémios, mas é essa a obra ou qual é o objetivo principal? Não, outra pergunta muito objetiva. O objetivo é sentir isto como não uma vocação, mas uma obrigatoriedade. Tens que fazer isto. Eu sinto isto, tens que fazer. E há alguns bolos meus, e eu podia destacar aqui o pastel de choco, podia destacar aqui o pastel de laranja de Setúbal, que à partida... O que é que leva... O que à partida, por exemplo, o pastel de choco tem a ver com um pedido da própria Câmara Municipal de Setúbal, fazer um pastel de peixe, mas que seja doce. Eu nunca imaginei fazer este pastel de choco de Setúbal, nunca da vida. Foi realmente uma ideia que a Câmara Municipal de Setúbal me deu e que realmente criou aqui uma dificuldade extrema. Como é que é possível fazer uma coisa destas, né? Realmente a ideia de fazer choco era engraçado, nomeadamente choco, refere muito à região de Setúbal, mas como é que a gente põe o choco cá dentro? Pois, exatamente. Portanto, eu sinto este chamamento, vamos lá chamar assim, quando, utilizando estes produtos da região, sinto isto como uma vontade. Tens que cá estar,
seguiste este caminho, vais ter que fazer isto. Nomeadamente, pode não se vender, pode não dar assim tanto isso, Pois. mas tens que fazer. Os teus doces, diz-me uma coisa, isto eu não sei mesmo. Tu tens casa própria ou tu distribuis só para os outros? Eu honestamente não sei. Sei que já tiveste, Sim, Isso sei. Exato. mas neste momento não. E- Não sei nada da tua vida, explica-me, pá, diz-me. Eu costumo dizer, comecei este trabalho pelo telhado e às vezes começar pelo telhado é muito complicado. Trabalhar para a casa própria também tem as suas coisas, também tem as suas responsabilidades, mas de alguma maneira estamos um bocadinho mais à vontade de cativar, de dar a conhecer os nossos trabalhos aos nossos clientes, aos nossos amigos. Os nossos amigos começam a ser as primeiras cobaias, começam a ser. E eu tive e tenho, embora nunca é uma casa nossa, não é? Ou seja, o espaço da qual nós bem conhecemos é um espaço que é familiar, mas que não é teu. E quando as coisas não são tuas, não são tuas, são dos outros. E isso às vezes criamos alguns obstáculos porque não é a nossa casa. A casa dos nossos pais é nossa, mas não é nossa. Estamos sempre ali. Estamos sempre ali. De alguma maneira, este trabalho que eu atualmente faço tem fabrico, ou seja, fábrica, tem confecção, e como iniciei, eu vou buscar esta pelo telhado, digo eu, forneço os clientes, mas não tenho neste momento casa própria, a minha. Quando é que abres uma casa própria, tua? Às vezes é complicado, às vezes. Seria regional, chefe Nuno Gil. Às vezes é complicado porque estamos numa região que eu acho que a própria cidade de Setúbal está diferente. E quem vive e quem chega aos de Setúbal encontra uma cidade muito mais bonita, muito mais interessante. Mas eu acho que ainda tem um longo caminho a percorrer. Quando se fala de uma zona turística, a zona turística não pode ser só um mês ou dois. Não pode, tem que ser quase o ano inteiro. Embora nós sabemos que no verão há sempre aquela zona mais procurada das praias, mas de qualquer maneira Subalinha não é uma zona turística. E estes bolos regionais inserem-se mais dentro de uma área turística. E eu acho que o foco é mais o turismo, e como não há um turismo o ano inteiro, é mais complicado. Ok. Epá, olha, diz-me uma coisa. Eu estou a ver aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se tivesses escolher o teu top, o teu, não é o que vendes mais, não é o que ganham mais prémios. Sim. Qual é o teu? Ou não tens nenhum e são todos... Quando fazem é como aos filhos, isto foram perguntas Quem combinadas. todos? Isto não foram perguntas combinadas, isto foram quase rasteiras, quase que me fizeram. Fazem-me essa pergunta muitas vezes e tenho sempre, como deves compreender, tenho sempre alguma dificuldade, porque sendo matéria viva os bolos, eles são ainda são matéria viva, e eles também ouvem, eles às vezes não gostam de ouvir. Eu falo nisto com alguma sensibilidade, porque tudo isto é vivo, tudo isto é nosso, não é? Feito com as nossas mãos, com o nosso suor, com o nosso carinho, com a nossa paixão. Eu tenho que começar sempre pelo primeiro, pelo Pastel de Santiago, porque foi o primeiro, e acho que quando as coisas são os primeiros há o primeiro amor, e este Pastel de Santiago está-me um bocadinho no sangue. Por outro lado, o pastel de Dom Felipe, eu acho que este é mais o pastel do coração. O pastel de Dom Felipe, eu acho que é o pastel mais da razão, porque conhecendo a mística desta receita, eu acho que é um bocadinho das de todas. E quando se junta a seleção, eu acho que é o mais completo. Eu acho que é o pastel eleito, ganhou o prémio do concurso do Setúbal. E eu acho que pena é que às vezes as entidades oficiais, que até este doce não é meu, é do município de Setúbal, não o possa colocar cá em cima, não é para que eu venda mais, mas acho que este pastel, na sua figura, no seu expoente, eu acho que quem é de Setúbal, mesmo que não goste de doces, mas pode eleger este doce que não fica mal visto perante seja quem for. Não, e é verdade, eu aí sou a prova viva disso, não é? Portanto, eu fiz um jantar para 100 pessoas em Santarém, estavam lá autarcas de Setúbal, estavam autarcas de Santarém e outras imprensa e convidados de Coimbra e daqui que eu não fazia ideia que vinham pessoas tão longe para ir àqueles jantares. Honestamente, foi a primeira vez que eu fui
à Casa do Campino em Santarém, e toda a gente a caça as coisas via para aqui, que não vais comer doces. Está sempre a à porta. Não pode aparecer nada, que isso agora já não sai daí. Epá, e foi unânime, toda a gente adorou o doce. Exato. Vou só fazer aqui um pequeno à parte, um pequeno parênteses. Dizer que este parcial, quando ganhou o prémio do Medalha de Ouro, ele ganhou também medalha pela embalagem, e acho que a embalagem diz tudo. A forma do retângulo, a imitar a história das conservas. E aqui o nosso entrevistador há bocadinho perguntou-me, e acho que esta resposta diz tudo. A figura retangular da antiga história das conservas de Setúbal, da história. Exato. O nome de Dom Filipe, rei espanhol e português, que mandou edificar o Forte São Filipe. As cores, o brasão da cidade de Setúbal. E para além dos produtos endógenos que faz parte este doce. E depois a poesia de Sebastião da Gama, Pelo Sonho é que Vamos. Portanto, este bolo acho que diz um bocadinho muito Isso é Setúbal. sobre Setúbal. Exatamente. Isso é Setúbal. Exatamente. Nós temos muito o hábito em Setúbal Setúbal terra de peixe, Setúbal terra de peixe. Pá, mas temos muito mais coisas do que peixe. Exatamente. E algumas que ainda iremos seguramente descobrir. Posso revelar aqui um pequeno segredo nosso. Nós numa conversa ao telefone, aquelas conversas breves de 2 horas. É verdade. Não foi 2, foi quase. Foi quase. Combinámos, quando tivermos um bocadinho mais de tempo, todos lá, fazer uma pesquisa séria. E posso dizer que já falei com alguém na Câmara que achou a ideia fantástica de fazermos uma pesquisa séria realmente do receituário de Setúbal. Há coisas que eu acho, há questões que estão por responder. Uma é aquela que eu faço muitas das vezes, que é: se temos o queijo de azeitão, o que é que eles faziam às ovelhas quando elas deixavam de dar leite? Nós sabemos que nesses tempos aproveitava-se tudo e, portanto, não os matavam e não deitavam fora, de certeza absoluta. Tem que haver carne, tem que haver outras coisas para além do peixe. O choco frito, nós sabemos que é uma tradição setubalense de 70 anos e portanto, já havia Setúbal antes disso, muito antes disso. Temos que procurar realmente, e através de pessoas ligadas à história, nós na parte da gastronomia e de doçaria e talvez da Câmara, realmente fazer um receituário com o que temos de melhor em Setúbal, o que se fazia e o que não se fazia, e isso acho que ajuda na promoção da cidade e também pôr alguns pontos nos is, como aquela história que falámos há 2 programas atrás, talvez, do choco. Se o choco frito, o choco que se faz aí é choco de Setúbal ou não é choco de Setúbal? E a gente sabe que não, a maior parte não é. Há casas que fazem ainda com choco de Setúbal, mas a grande maioria a gente sabe que não. E não é obrigar, porque acho que não se pode obrigar as coisas, as pessoas escolhem a qualidade que querem servir nas suas casas, mas uma certificação do choco de Setúbal com denominação, o nome de só pode ser choco à moda de Setúbal se for choco de Setúbal. Eu acho que isto era importante e separava um bocadinho o trigo do joio, como se costuma dizer, nessa coisa. Agora, vamos falar de outras coisas e entretanto já voltamos ao Nuno Gil. O que é que tu achas? Sim. Estou cheio de vontade de falar hoje. Vamos falar. Nas coisas que eu vou falar, Nuno, tu também Com certeza. dá as tuas opiniões. Se me permitires, e é só acrescentar, a fazer tudo o que quiseres. e é acrescentar aquilo que o Álvaro disse. Só peço que aqui a nossa audiência possa retificar todas as palavras, e foram palavras importantes daquilo que o Álvaro aqui falou. Eu acho que o Álvaro falou aqui no levantamento, faz parte, devia ser uma obrigação do pelouro do turismo, de alguém que nesta área tem este conhecimento e esta responsabilidade, possa perceber e possa ouvir aquilo que o Álvaro diz, que é preferível ter sido hoje, era melhor que fosse ontem. Mas só o facto do Álvaro falar nisto hoje e ter já falado com alguém na Câmara que já tinha alguma responsabilidade, marca aqui um ponto, que é realmente fazer um levantamento cultural daquilo que existe. E Setúbal não é só peixe.
Setúbal não é só choco frito. Setúbal tem uma tradição, tem uma cultura muito grande. Não só a partir dos recursos que tem, que nomeadamente é mais o peixe do que a carne, mas também se formos um bocadinho atrás e virmos que realmente o que é que foi o pós-25 de Abril, a imigração de pessoas que vieram aqui para a nossa cidade e para o concelho, verificamos que essas pessoas que vieram de outras zonas trouxeram outros costumes, trouxeram outras tradições, trouxeram outros pratos, não é? E, ou seja, Setúbal, com o património que teve, ficou ainda mais valorizado com aquilo que veio do. E acho que era bom e importante fazer-se este trabalho, porque é um trabalho que não é só para hoje, é para amanhã. Porque esse trabalho ia dar origem a um levantamento e dar origem depois, ou, por exemplo, a uma obra, a um livro, enriquecia ainda mais esta cidade. E para além disso, depois de fazer-se esse levantamento, pode-se exatamente, e acho que o Álvaro tem todas as apetências e todas as potencialidades, fazer um bocadinho mais à frente. Ou seja, irmos buscar aquilo que era o nosso passado, trabalharmos o presente, mas irmos buscar conhecimentos, e o Álvaro é um profissional nessa área, trabalhar aquilo que podemos ir um bocadinho avançar para que outras gerações mais tarde tenham a possibilidade de ter esse levantamento, esse trabalho. E que não se perca. Que nunca foi feito. E que não se perca, porque isto no fundo, nós em Setúbal, nesse aspecto, corremos o risco de perder uma coisa que nunca achámos. Exatamente. Porque a carta gastronómica faz parte, e a gente vê determinadas zonas muito mais pequenas no interior do país têm esse trabalho feito. Se calhar também é mais fácil, porque é mais pequeno e... Exatamente, e mas houve vontade. Não ser tão diverso, Acima de tem tudo, que houve haver vontade dessa gente, porque essa gente às vezes dos zonas interiores são pessoas muito bairristas, muito agarradas à sua terra. E Setúbal não tem esse bairrismo tão grande, nunca teve. Uma das razões, precisamente, será essa, que é aquilo que muitos setubalenses dizem, que é mas a maior parte das pessoas não é de Setúbal. E essa é a verdade, porque realmente vem muita gente do norte, vem muita gente do sul e do Alentejo por causa das conserveiras, depois por causa das fábricas e por causa disso tudo. Fez um estudo sobre os termos, as expressões linguísticas que se usam e quais foram os diferentes dialetos, vamos falar assim, setubalense, da zona das pessoas que vieram do norte e das pessoas que vieram do sul, No Alentejo. não é? E depois como é que é das Fontainhas para cá, não é? É uma coisa qualquer assim, eu não sei exatamente, mas sei que há aí uma Fontainhas e Fonte Nova, não é? Sim. É uma coisa qualquer assim, não sei precisar isso. E com essa parte veio de certeza a gastronomia deles também, e essa parte já não foi incluída, foi só incluída a parte do charroco e de falar do charroco, também muito pelo trabalho realizado, o charroco da profundura, realmente. Sim. Realizou um trabalho, eu não me lembro o nome dele, pá, é uma vergonha, que a filha é colega da minha filha na escola. Rui. Pá, não me estava a lembrar o nome dele. Do Rui, foi um trabalho fantástico que ele fez, um bocadinho na brincadeira, mas criou a moda do charroco. É verdade que era uma coisa que nós não podíamos perder de maneira nenhuma. Aos poucos temos recuperado um pouco e mais que recuperado, ter orgulho no ser charroco, na alma charroca. Aliás, como escreve uma das pessoas que melhor interpreta e que leva isso ao extremo, e quando digo ao extremo é no lado positivo, é o Jorge Nice. Não sendo setubalense, tem dignificado e puxado um pouco essa alma charroca que nós temos e que durante anos esteve perdida. E que a gente só via às vezes numa peça de teatro-revista amador e de resto ia-se perdendo, mas de facto tem-se recuperado muito essa alma. Uma das coisas, um dos objetivos deste programa, quando eu e o Álvaro, quando eu lancei a ideia ao Álvaro de termos este programa, uma das grandes ideias que sempre debatemos aqui, e pelos vistos este ano vai arrancar ao fim de 5, para aí, vamos ter algumas iniciativas, porque apesar das várias iniciativas da Câmara Municipal de Setúbal, ao qual nós apoiamos e concordamos, e o Álvaro é um dos elementos que costuma colaborar, há algumas coisas por fazer em relação à parte da cultura culinária setubalense. E é isso que nós queremos fazer, para além de outras iniciativas, como juntar chefes de várias zonas do país para nos apresentar aquilo que melhor sabem fazer, produtos da sua região, mas também dignificar e explorar o lado da cultura culinária setubalense,
também é um dos nossos objetivos e temos várias ideias e algumas já estão em processo de andamento. E é muito bom, hoje temos aqui o chefe Nuno que nos vem falar de coisas tão setubalenses num lado que se calhar muito pouca gente sabe, que é o lado doce, não é? Da nossa doçaria, do nosso produto, que ao longo dos anos foi-nos adoçando a nossa história, não é? Chefe Nuno, na Serra da Arrábida houve durante muitos anos, e a história fala disso, convento que tinha alguns abates e de lá nasceu algumas doçarias fantásticas. Tem alguma ideia daquilo que foi feito por lá e que nós possamos um dia resgatar? Desse convento da Arrábida, acho que ressalta... Mesmo da história da Arrábida, porque há muita coisa... Exato. Aliás, as famosas tortas de azeitão. Exatamente. Perfeito. Em relação a esse convento, eu acho que, se me der a oportunidade, vou falar aqui uma história aqui de um convento. Aí sim, porque às vezes, quando se fala da parte religiosa de conventos, destaca-se sempre duas coisas. Se era um convento de homens, ou era de frades, ou de freiras. E destaca-se normalmente nos conventos onde parte mais militar, ou seja, homens, nunca há grandes testemunhos de comida. Não com os vinhos. Há sempre vinhos da parte. E desse convento, Nós temos uma grande história. desse convento há a história dos licores do Arrabidin. Da Arrabidin, não é? Sim. Cuja essa receita, quando foi a extinção das ordens militares e esses frades tiveram que abandonar os conventos, essas pessoas tiveram que ir para casas de famílias e casas de amigos. E há ainda essa história de um dos últimos frades do convento da Arrábida, foi habitar para a casa de familiares, onde uma família, que é a família Fortuna, da Quinta do Anjo, recuperou a história e a receita daquilo que é os licores do Arrabidin, ou seja, a receita original desse licor. Exatamente. Há muita história ainda por explorar. Por explorar e por divulgar, porque a verdade é esta, a nível da doçaria, quando se fala de doçaria de Setúbal, é inevitável toda a gente dizer mesmo com os barquinhos de laranja que se vendiam à porta dos belos, As tortas de azeitão. e as tortas de azeitão e os esses de azeitão. E o doce de laranja, O doce de laranja é muito típico. Mas tem que haver mais coisas. Está aqui. Aliás, claro que sim. Há mais Não é? coisas, está aqui. Mas, A história da laranja veio um bocadinho no seguimento. Contava-se que da encosta para baixo de Palmela até Setúbal, diz que a laranja e o limão, ou seja, se repararmos a baixa de Palmela, do lado esquerdo e do lado direito, temos muitos, ainda hoje se vê Montalvão era uma quinta cheia de laranja. Toda esta zona era muito rica em citrinos. Se dizia os antigos que toda a laranja que fica escondida de Lisboa é de ótima qualidade. E chamava-se até esta laranja da Bahia. Exato. Um nome que praticamente nunca ninguém mais falava-se a laranja da Bahia. Mas é engraçado. Laranja da Bahia. Fizeste uma Que era ideia. uma laranja que se Foi virava muito ao isso. contrário e que se via um embigozinho virado para fora. Exato. E hoje já não se vê. Infelizmente ainda não se vê, mas é coisa que ainda se pode fazer, dar a volta a isso. Da laranja de Setúbal, laranja da Bahia, que era assim que era conhecida. Exato. Para essa parte da laranja virada na parte inferior, saía um embigozinho para fora. Uma laranja de casca grossa, uma casca muito grossa, onde tinha uma fatia muito branca e que de alguma maneira deu origem à casca de laranja. Não? E a laranja era forte nesta Sim, e perdeu-se muito disso também com a industrialização, provavelmente, e com essa parte toda. Setúbal depois perdeu um bocado esse rumo, vamos lá. É a altura agora de reunir esforços entre todos e cada um se fizer o seu bocadinho, que é mesmo assim. Nisso e nas outras coisas todas, é um bocadinho como falámos aqui do meu projeto, da utilização do azeite daqui da região, de ter um gin aqui da região. É o que eu digo, isso para mim dá-me rentabilidade, mais rentabilidade ou menos rentabilidade, até não dá tanta rentabilidade como me comprar um azeite muito mais barato, de muito menos qualidade, como é óbvio, mas o que eu penso é, se todos nós fizermos um bocadinho, portanto, em vez de estar a minha casa ser 10 ou 20 casas a fazer isso,
pá, vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença na produção, portanto vai fazer a diferença na divulgação, no comércio, e isto financeiramente para a cidade é ótimo. Para os nossos produtos. Com certeza, com certeza. E todos nós temos que fazer a nossa parte. É um bocadinho por aí. Não é? Nem mais. Por falar em fazer a nossa parte, Vamos a isso. vamos falar aqui de um senhor que não é num gelo, mas é das pessoas. Eu estou a fazer isto porque o Falcão já não faço a mínima ideia como é que ele se chama, não estou a brincar. É o grande, mas é que é mesmo, o grande chefe Nuno Diniz. O chefe Nuno Diniz é um senhor que é cronista, é professor na Escola de Autoria de Lisboa, editou um livro há relativamente pouco tempo sobre enchidos. Atenção, não é livros gourmet, não é livros de como emagrecer em 3 horas e meia, não é nada disso, é um livro de enchidos e estamos a falar de um senhor que fez 14 anos a percorrer Portugal, de ponta a ponta, para estudar o modo e como se faziam os enchidos, um bocadinho aquele trabalho que tu fazes com doces, que ele fez no caso com os enchidos, que se chama Entre Fumos e Ventos. Ora bem, isto foi notícia quando ele editou o livro, mas a grande notícia agora é a Revolução. O que é a Revolução? A Revolução é o restaurante que finalmente o chefe Nuno Diniz, aos 60 anos, e que sempre fugiu a abrir espaços dele, finalmente conseguiram enganá-lo, entre aspas, e ele, como ele diz, abrir o espaço dele. Chama-se Revolução. E promete que isto vai ser uma grande revolução. O que é que ele tem de especial no restaurante? Entre muitas coisas, é assim, o chefe Nuno Diniz, são muitos números, é conhecido por não ter papas na língua. Exatamente. Eu li a entrevista dele. Exato. Ele é muito pouco politicamente correto, e é por isso que eu gosto muito dele, porque é uma pessoa que diz o que lhe vem à cabeça sem ser ofensivo. Atenção, portanto, o Jubomir diz o que vem à cabeça e é ofensivo. O Nuno Diniz não. É uma pessoa educada. E o restaurante está no primeiro andar, salvo erro, Do 25 de Abril. 25 de Abril, não é? Associação 25 de Abril. Da Associação 25 de Abril, portanto não... Coimbra, salvo erro, não é? Hã? Coimbra. Epá, agora... Eu acho que é Coimbra. Augusto. Vai ser uma revolução, para já o nome faz todo o sentido de ser chamado revolução por isso. Depois vai ser uma revolução... Mas atenção, a entrevista diz que não tem nada a ver, revolução não tem nada a ver com estar na Associação 25 de Abril. Sim, não tem nada a ver. É mesmo a forma como ele pensa que a hotelaria deve funcionar. Ora e bem. vai funcionar. Porquê? Há muito tempo que eu digo estas coisas, só que realmente quando o chefe Nuno Diniz o diz tem um peso completamente diferente e é bom que seja assim, que esta história de trabalhar 12, 13, 14 horas na hotelaria e os chefes de cozinha orgulharem-se disso é só estúpido. Aliás, eles chamam-nos ainda mais nomes. E é verdade. Que os estagiários vão trabalhar para as casas de borla é só ridículo. E chama-se escravatura. E por aí fora. Ou seja, no fundo, o chefe tem uma frase que eu acho fantástica, que é: se o restaurante não der, fecho. Se der, preciso que todos os outros chefes me expliquem o que é que têm andado a fazer estes anos todos. E esta vai ser a verdadeira revolução daquele restaurante. Ele está por um caminho que é uma tendência internacional, que comodamente ainda não chegou a Portugal, que é realmente que as pessoas na hotelaria têm uma vida como aos outros, têm familiares, precisam descansar como aos outros, e portanto trabalhar 14, 15 horas num restaurante e mais, e tu sabes bem que é verdade, é escravatura, ordenados baixíssimos por norma. Falámos há programas anteriores a diferença de ordenados que é entre os chefes de cozinha e os cozinheiros é abismal e em alguns casos não faz sentido nenhum. E trabalhar como deve ser em hotelaria. Se ele conseguir provar com este restaurante que isso é possível, realmente a pergunta depois vai ser colocada à Associação de
cozinheiros, vai ser colocada aos sindicatos, que é, meus queridos, estes anos todos têm andado a fazer o quê? Afinal, é possível isto fazer. É possível ser feito. E isso é uma parte muito importante deste restaurante. A outra parte, e é uma parte que me fascina, vamos ver se conseguimos reservar uma mesa para ir lá, porque eu tenho muita curiosidade, porque a possibilidade de tu ires a um restaurante onde tu possas provar comida desde o Minho até ao Algarve, típica, represente num só espaço, como diz o Fernando Brandão da Boa Cama Boa Mesa, seriam precisos muitos quilómetros para se conseguir fazer isto que o chefe está a propor fazer no restaurante dele. Ainda não abriu e já está a ser uma revolução. Portanto, a coisa promete, Exato. e vamos estar atentos e tentar ir ao espaço. Quer dizer com a gente? Pá, combinamos e vamos os três. Então a ouvir isto pela primeira vez, o chefe é uma pessoa que não precisa de apresentações, mas só tudo aquilo que o Álvaro aqui citou cria-nos uma curiosidade e até estou aqui Ficou com vontade de... Exatamente. Pá, é aquelas coisas que dá-nos aquele... Estou aqui arrepiado, não é? Eu vou usar aqui uma expressão, mas no fundo é um bocadinho essa coisa para nós, que é, estamos aqui na presença do, pelo menos em atitude e em intenções, do Messias da nossa hotelaria e restauração. Portanto, vamos ver realmente, e eu, torço por tudo que ele consiga efetivamente fazer isso e conseguir isso, porque é bom para nós, para todos os estudantes de hotelaria, tanto todos aqueles que vão agora e para aqueles também que já estão e precisam de descansar. Eu já pratico isso no meu espaço, o meu espaço é muito mais pequeno, é possível, é mais fácil, digamos assim, fazer isso à custa de muito esforço, da nossa parte, como é óbvio. Tenho mais empregados do que precisaria se tivesse um desgraçado a trabalhar 16 horas, é lógico que sim, mas ganho menos porque tenho um dia e meio de folga quando podia ter só um dia, é capaz de ser verdade, mas acredito que estou a fazer o correto e somos todos mais felizes, um bocadinho mais felizes no nosso espaço. Seguramente que o chefe vai conseguir fazer, eu acredito muito e estou a fazer muita força para que isso aconteça. Com certeza, exatamente. Amém. Ora bem, amém. Faltava. Temos aqui mais um assunto. Diz. E estou cheio de assuntos hoje, pá. Isto hoje parecia um dia. Sabes, eu de manhã hoje enganei-me em vez de beber café com leite de Red Bull. Então, a coisa. Não, por acaso não, que eu não gosto de Red Bull. Muito bem. Ora, qual é o assunto de hoje? O novo. É o peixe, coisa e tal e das carnes. Muito bem. Baralhei. Confesso. Baralhei. Ok. Estamos a falar do restaurante que fica na Avenida José Mourinho. Ora bem. A tal célebre avenida que era rua e cresceu só com o nome. Exatamente. Que eu acho fantástico. Viva o futebol. Ora bem, isto é um espaço que me é muito querido. Sim, já lá tiveste. Isto porquê? Porque eu trabalhei neste espaço quando isto era o 265. Foi o espaço onde eu consegui o primeiro diploma do TripAdvisor, de 4 estrelas e meia. Foi o primeiro. Foi um espaço que me é muito querido. Eu continuo a achar que é das melhores casas de Setúbal, a nível de espaço. Estamos a falar num primeiro andar com vista para o rio, que é uma coisa assim... À beira-rio? À beira-rio e com vista para o rio, absolutamente divinal. Ainda não fui ao espaço, também temos que ir lá. Exato. Mas não vai ser hoje. Não, que eu hoje tenho um almoço combinado com a minha mãe, não posso ir almoçar contigo. Eu digo tudo no Facebook e na rádio. A gente tem a saber a minha vida. Há aqui... E isto é salvaguardando o facto que ainda lá não foi. O peixe, coisa e tal das carnes é um nome muito agir para um programa, para isto, para aquilo, para restaurante de Baralheiro. Vais aonde? Ao peixe coisa. E acho que estava ótimo. Exato. Isto é a minha opinião. Mas alterou o nome porque ficou com a parte de baixo, que era também um outro restaurante. E graças a Deus, porque também te digo, outro restaurante era mau que doía. Foi o único restaurante até hoje que eu fiz uma crítica má, mesmo no TripAdvisor. Ok. Não conhecia, não. Foi, a sério, é uma coisa assim, e eu fui atendido pelo dono, e portanto, se o dono é assim, portanto,
Quando chega à parte dos empregados, a gente até tem medo. Sim, se o dono não toma conta da casa dele, quem é que vai tomar, não é? Exatamente. Sejamos honestos. Mas, eu também não tenho papas não. Mas, o que é que me assusta um bocadinho no restaurante, entre aspas? A emenda. A emenda aqui deixa-me assim num misto de assustado com uma pontinha de curiosidade de tão assustado que estou. É um bocadinho como aquela história de quando nós estamos em casa e se apagam as luzes todas e a gente ouve um tric, 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 num sítio qualquer. A gente está borrados de medo, mas a gente vai lá ver o que é que se passa. E aqui é um bocadinho assim também. Eu também quando ouvi... Portanto, eu estou cheio de vontade de ir com a minha lanterna, devagarinho, passo a passo, e ir experimentar esta emenda. E tipo, eu vou-me tramar, mas mas eu não aguento e quero experimentar. E até pode ser que chegue lá e afinal era uma festa surpresa e corre tudo muito bem e ficamos muito contentes. Mas, esta coisa de a utilização do choco frito em tudo e mais alguma coisa, nós já tivemos um espaço em Setúbal que não correu muito bem, foi o Museu do Choco. No Museu do Choco, eles também, quando abriu, a ideia deles era a utilização do choco frito em tudo e mais alguma coisa, entre elas na farinheira com ovos. E ficou assim uma coisa um bocado estranha, eu fui provar e que realmente era uma coisa um bocado desagradável, vamos pôr assim, até porque o choco depois é mais rijo, depois estás a comer farinheira com ovos e com choco e não bate uma coisa com a outra. Mas eles aqui têm uma lasanha de choco frito, não vou comentar, kebab de choco frito, portanto kebab de choco frito parte do princípio que são umas petadas de choco frito, se for isso, se for isso, no fundo é uma eu fiz este empratamento agora em Santarém, porque apresentei choco frito como entrada. Se for um choco inteiro em que eles estão a cortar fatias tipo kebab enquanto aquilo está a fritar, assim, seja lá ele como conseguirem, vou ficar curioso, mas quero saber. Caldo verde em leite de coco. Ok, assustei-me. Confesso isto. Porquê? Setúbal é a minha terra de adoção, mas eu nasci no Porto. Eu estou habituado a caldo verde, como deve ser. Caldo verde, aquele nu, cru, bom. Leite de coco, aqui mesmo eu estive nas Caraíbas e tudo leva leite de coco nas Caraíbas, não é? Mas é nas Caraíbas. Fiquei assim um bocado naquela. Amêijoas em molho de mostarda, wasabi, salsa fresca e puré de termoço. Gosto da ideia do puré de termoço. Puré de termoço é uma coisa que eu acho que é pouco utilizada. Já fiz também algumas vezes. Mas é muito bom, inclusive até para diabéticos, isto, aquilo e aquilo, o termoço é muito benéfico. E é uma alternativa e nós temos que começar a procurar alternativas das coisas, mas molho de mostarda, wasabi e a salsa pronta é para dar sabor. Nas amêijoas, estou curioso. Estás curioso ou assustado? Ambas as duas, não é? Como diz o outro. Eu acho que quanto mais simples é um produto, neste caso as amêijoas, o melhor simples eu acho o melhor. Complicar a coisa, quando não é? se põe, carrega muitas coisas, depois sabe a muitas coisas e ainda sabe às amêijoas, não é? Eu também acho que estão a complicar a coisa. No entanto, não há nada como ir no louco, desfrutar da magnífica vista, e pelo menos provar estas amêijoas. Pronto. Tu não gostas de nada, porque é que havias de gostar disto? Também é verdade. Mas acho que esta fase de complicar a comida já foi. Já tivemos essa fase em que se complicava realmente tudo. E hoje em dia acho que estamos e ainda bem, na procura do mais simples, do mais tradicional, do sabor do ingrediente. E abrir um restaurante, em Setúbal, que não é fácil, que a gente sabe por todas as razões, abrir um espaço em Setúbal não é fácil. Com uma emenda assim, ou corre muito bem, ou 15 dias, lá está. Já tivemos casos desses, a gente sabe disso. Mas pronto, isto é a minha opinião, vale o que vale, e depois de comer lá, se garantidamente, se eu gostar, que farei a melhor crítica do mundo. Se não gostar, não digo nada, porque já disse ao princípio. Vamos quase a chegar ao final. A sério? Sim, faltam 4 minutos. Então agora vamos comer os doces. Vamos continuar a falar com o nosso chefe convidado.
E uma pergunta, como é que as pessoas podem adquirir qualquer um dos doces que se propõe que cheguem até às pessoas? Pronto, Qual é a melhor forma de chegar a eles? Portanto, a maneira mais fácil é realmente, como há pouco falava, bolos regionais têm a ver também com o turismo. Exato. E turismo tem a ver com o município, né? Mas eu, Que é sendo mais- setubalense, também gosto de provar as coisas da minha terra. Exatamente, que é a parte mais... Ele ainda não sabe, mas brevemente na leitaria. Pronto. Pronto, assim está bem. Assim está bem. Pronto, aqui, pronto. Já temos sem assim. comentários, sem comentários. Pronto. Sem comentários. Uma surpresa Mas, na última hora. acima de tudo, como é que Alpino dizia, da parte do município, que é a parte mais representativa. Exato. Ou seja, a Casa Bahia acaba por ter essa grande valência. Acaba por ser uma casa virada mais para a informação turística, mas depois também tem toda esta doçaria do pastel de Santiago, ao pastel de moscatel, ao pastel de laranja, ao pastel de caramelo, ao pastel de ginja, à queijada do anjo, ao pastel de choco, que há pouco falamos, ao Dom Felipe, Exato. aos bombons de moscatel. Também outra variante, porque não utilizar chocolate e moscatel. Eu acho que é uma combinação que dificilmente fazendo outro bombom dá uma combinação tão perfeita. Aproveitar os últimos momentos para dizer que Setúbal tem um convento que chama-se Convento de Jesus. Exatamente. Toda a gente sabe. E que tem um património com 6 a 7 receitas, entre uma delas é este pastel de nós, que é uma maravilha. E se a cidade já era bela, com este conhecimento e com esta valência de doçaria conventual em Setúbal, torna esta cidade um grande fator turístico e uma grande cidade muito bela. Está quase a estar pronto, não é? As obras, pelo que eu me Sim, acho que... Em maio, Estamos a falar olhando na para fase ali acho um final já. bocado difícil, mas espero Mas que também de alguma maneira isso. dar dignificar aquele Exatamente. convento. Agora sim, Para tirar o porque já, skate da Vic não já fazia colocaram ali Não é coisas questão de que ser realmente... skate, é mais que aquilo era tudo, era sujeito a ter um jardim ali, sempre, Pois. né? Sempre foi a ideia que eu pensei para ali, tinha que ser um jardim, né? E aquilo era apenas... Dar dignidade àquele monumento mas- que se diz que foi ali que se fez a assinatura do Tratado de Tordesilhas, que Exatamente. dividiu o mundo em Diz a duas história, partes, sim, exatamente. Portugal e Espanha, Portugal e Espanha. quer seja, quer não, aquele convento está ali uma história. Diz a história que sim. E nós foi assumimos feito que é ali. e ponto final, que a gente precisa de Que é coisas nosso. boas em Setúbal. Que é nosso, Acabou. exatamente. E tinha obras de arte valiosíssimas que eu cheguei a visitar e que agora estão na Avenida Elisa Todi, na casa, eu não sei o nome da casa, mas onde era o antigo Banco de Portugal. Exato. Tem aí Não sei o nome, mas- obras de arte fantásticas que por acaso eu tive a oportunidade de as ver ainda no convento e são belíssimas, eu acho que vou voltar para lá. Tenho essa ideia, valiosíssimas e bonitas, são lindas, e acho que toda a gente devia conhecer um pouco daquela beleza, porque faz parte também de Setúbal. Nuno, muito obrigado pela presença aqui no estúdio da Rádio Jornal de Setúbal. Portanto, as pessoas que não conhecem a doçaria que tem a assinatura do nosso chefe convidado podem passar pela Casa da Bahia e futuramente na leitaria do Monte Alvão, porque lá vão estar os produtos com a assinatura e muitos deles premiados, não é? O que é uma mais-valia para a nossa cidade e também para a nossa barriga, porque Exato. escorregam melhor, não é? E para o Acácio, Agora vou- agora é a altura que a gente pode chamar o Acácio, não é? É, Ó Acácio, podes anda lá comer, pá. Chefe, muito obrigado pela sua Eu que agradeço mais uma presença. vez. Álvaro Obrigado, Santos, Álvaro. Obrigadíssimo, até à obrigado. próxima. Muito obrigado, ficamos por aqui e voltamos na próxima semana com o chefe mais pouco. Eu volto amanhã a partir das 11 da manhã para mais uma edição da Hora do Moço. Portanto, combinado correr muito bem. Hã? Nós tragam. Isto não pode ser combinado, pá. Não é? Nunca pode ser comigo. Isto tem que ser assim. Pá, anda lá a dar o boa. Tem que ser, Por acaso, fica já. tudo isto não. Mas eu por acaso já fazia intenções de falar contigo por causa disso, para pôr lá. Não vai ter. Obrigado. Acho que é um espaço, eu gosto muito do nome. Primeira vez que vi, e até agora até vou dizer, aquelas primeiras fotografias que tu tiraste dos nossos tempos atrás, eu disse, vai, isto é feito por ele, ou é feito para alguém com muito bom gosto. Não, aquelas imagens estavam fascinantes, não é? Vou abrir isto e vou abrir assim, vou fazer isto. Epá, estava divinal. Não, e o conceito é um bocadinho esse, é ter aquilo muito
Pá, a casa tem 51 anos e a gente tem orgulho nisso. Exatamente, não é? E é aquela coisa que é o pessoal dizer, chefe, no seu restaurante, eu não tenho restaurante, eu tenho uma leitaria. Exatamente. Chefe, Eu lembro-me, É. por exemplo, aquela leitaria que eu adoro os filmes portugueses. E a leitaria do Ribeirinho. Exato. Estrela d'Alva. Leitarinha Estrela d'Alva. Epá, eu não consigo manipular vídeo para apanhar certas coisas disso e pôr... O quê? Queres o quê? Frames? Porque eu sou muito burro. Diz o que é que queres que eu faça isso, olha. Não podias ter dito. A Náutica Porque acho que A é... história da leitaria, aquilo é engraçado. O filho a dar, passar os corretivos ao pai. Ah, não é só aqui. É só tirar aqui. Ó, Álvaro, tira o teu telemóvel. Já não queres?